Fala, investidor e investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. No vídeo de hoje nós vamos ver o balanço do segundo trimestre da Odontoprev, empresa esta de seguros odontológicos, com forte participação do Bradesco, uma empresa excelente. Então, sem mais delongas, a gente está aqui na apresentação do vídeo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Que a Odontoprev, ao contrário de outros setores de seguros, ela possui um crescimento bastante elevado, pessoal, tá? E olha o que acontece. Os planos de saúde estão aumentando o número de beneficiários e os planos odontológicos acrescentaram mais 14 milhões de pessoas desde 2014. Então a gente saiu aqui, ó, de mais ou menos 20 milhões e agora a gente está em torno de 35 milhões de pessoas, pessoal, beleza? E aí, o que a gente vai ver no próximo slide? Que o ticket médio da Odontoprev ela é maior do que os seus concorrentes, tanto na parte da seguradora do Bradesco, que faz esse trabalho em conjunto com a Odontoprev, como nas duas linhas principais que a Odontoprev tem, que é o corporativo para grandes empresas e a pequena e média empresa e individual. Note que o ticket médio é mais alto e a receita também. Então a Odontoprev ela consegue estar fora da curva frente aos seus players, aos seus pares, certo? No setor de odontologia e seguro. E aí, pessoal, note que legal. As adições líquidas de dezembro de 22 a junho de 2025. O que significa isso? Novos clientes. Então, a Odontoprev conseguiu um aumento aí de pouco de 3 anos, mais ou menos em torno dos 660 mil novos clientes espalhados pelo Brasil, frente aos seus pares no segmento, beleza? A Odontoprev também tem um ticket médio mais alto do que os pares, certo? E ela tem um dos menores custos do mercado, pessoal. Note como é baixo os custos da Odontoprev, pessoal, tá bom? Então note como ele é bem mais abaixo do que qualquer um dos outros players do mercado, beleza? E aí, por fim, note que legal a análise SWOT que eles fazem aqui da companhia, né? Então vamos dar uma lida nesse slide. Líder no segmento, modelo único de negócios com foco em serviços e qualidade. Plataforma de TI proprietária, então é muito importante. Eu acabei de fazer um vídeo sobre o Itaú, sobre o investimento massivo que o Itaú está fazendo na parte de inteligência artificial. A Odontoprev segue pelo mesmo caminho, tá, pessoal? Então, as grandes empresas hoje, elas estão focando em verticalizar todas as soluções eletrônicas, toda a automação dentro do guarda-chuva de propriedade da própria empresa, para não ter que ficar pagando anuidade de software nem nada desses tipos. Baixa necessidade de CAPEX e dividendos recorrentes são diferenciais. Então note, receita líquida entre os pares a maior, beneficiários também é o maior, ticket médio maior do que os pares, sinistralidade menor do que os pares, ROI, pessoal, de 43%, necessidade de CAPEX baixo, dividendos recorrente confirmado. E aí, das maiores redes, então, ela só está competindo aqui com a Porto Saúde, porém tem uma necessidade de CAPEX elevada, beleza? Quais são as vantagens competitivas então da Odontoprev? Então, o ticket por usuário, né? Então eles têm lá os clientes, o ticket por usuário é maior, tudo o reembolso do serviço e os dentistas credenciados, certo? E aí note, a dinâmica de custos atrativa e previsível, geração de fluxo de caixa. Então, normalmente os planos médicos vão tendo reajuste por cliente, conforme o tempo vai passando, os custos também vão aumentando. Aqui não, aqui é um preço único e o custo tem uma curva ascendente, mas depois entra num platô, com um contrato de base superior a 24 meses,
custos estáveis com foco em prevenção, beleza? Então esse é um dos diferenciais, além da plataforma odontológica proprietária, tá certo? Então eles têm um prontuário de cerca de 9 milhões de beneficiários e mais de 3 décadas de dados atuariais, com gestão de risco e prevenção à fraude para mais de 30 mil tratamentos por dia. Então eles têm uma sólida base de dados, que isso aqui por si só é ouro, pessoal. Então se vocês pegam aí um Facebook, vocês pegam aí um Google, os dados são novo ouro, né? Então o Dr. Prev tem uma plataforma bem completa aí e dados bem robustos do segmento. E aí os modelos de negócio, líder de mercado desde os anos 90, baixa necessidade de CAPEX, para mim, é um dos pontos fundamentais aqui. Dívida zero, certo, pessoal? Alta previsibilidade do fluxo de caixa, capital de giro negativo, deliberações trimestrais de dividendos. Então, assim, é uma empresa muito redonda e a gente já vai ver os seus números, tá? E aí, olha só que legal. Canais de distribuição, pessoal, Bradescão e Banco do Brasil. Eu acho que isso daqui é o principal, tá? Como eles têm contrato e parceria tanto com o Bradesco quanto com o Banco do Brasil, eles crescem muito rápido e não é à toa que eles estão em mais de 2.500 cidades no Brasil, tá? E aí a gente vai ver então a geração de valor. Notem então que é isso que um acionista minoritário, pessoa física, deve buscar numa empresa. É uma empresa com crescimento médio aqui na faixa dos seus 15%, desde o seu IPO até agora, junho de 2025. Então note como eles vêm crescendo com robustez todos os anos, certo? E aí eles atuam em dois segmentos corporativos, certo? E os pequenas e médias empresas, e aonde eles estão dizendo que as barreiras de entrada para esse segmento são altas e é por isso que os seus concorrentes não conseguem fazer de forma tão rápida, beleza, pessoal? E aí, da onde está vindo a receita da Odontoprev? Note que pequenas e médias empresas estão adquirindo uma fatia cada vez mais representativa no resultado da empresa. E aí também temos aqui um aumento ligeiro aí na parte de pessoa física, mas o grande grosso mesmo, da onde está vindo aí toda a grana, é do segmento de grandes empresas, o corporativo. E aí, então, evolução anual da receita líquida. Então, note, de um ano para cá, eles saíram de 1,1% do ticket médio para 5%. Foi bem alto esse avanço, tá certo? E a receita líquida saiu do 5,8% para o 7,8%, agora está em torno de 22,74%. E aí, inovação de valor, receita de plano de pequenas e médias empresas individuais cresce 12% ano contra ano desde 2014. Então, vem crescendo num ritmo bem acelerado a parte de pequenas e médias empresas. Então, note, você já consegue perceber que o grande pulo do gato aqui é que eles têm uma operação que é muito difícil de se replicar nas pequenas e médias empresas e no pessoa física. Os outros players não conseguem ainda fazer esse tipo de solução. E com isso, então, o ticket acaba diminuindo. Então, note, houve aqui um ligeiro aumento, tá certo? Mas a sinistralidade vem caindo nas três linhas de negócio da Odontoprev. E aí, também note, então, o crescimento de 14% ano contra ano na parte de pessoa micro, pequena empresa e pessoa física. Então, o lucro vem crescendo aí na faixa dos 14%, atingindo 53% de lucro da última década, né, que eles estão falando. E aqui a mesma coisa, então note a contribuição aqui da pessoa física e da pequena média empresa na questão de 10 anos, né, de janela de 10 anos. E aí os custos de serviço e sinistralidade, eles estão baixando esses custos, então de um TRI contra o outro, eles estão baixando esses custos, tá? Então a gente tem aqui bastante margem para trabalhar. E as despesas comerciais, a mesma coisa, tá? Provisão para perdas sobre créditos, né? Os devedores duvidosos. Então, note como caiu bastante, né? 28% de um TRI contra o outro, né? De um ano contra o outro, perdão, né? Caiu 28%. Então, eles estão bastante, bastante eficientes, né? Então, crescimento aqui também do EBITDA, né?
Então, crescimento aqui de um ano contra o outro, de 26,5%, muita coisa, 26,5%, muita coisa. Sinistralidade, cada vez menor a sinistralidade, a margem EBITDA aumentando cada vez mais. Receita financeira, eles tiveram um leve decréscimo aqui de 10% de um ano contra o outro. Lucro líquido, aí assim é que importa para nós, né? Um crescimento aí de quase 10% aí de um ano contra o outro também. E aqui, ó, note o crescimento de 20% agora no segundo TRI de 25, então é uma coisa bem expressiva. E aí, aqui também o LPA, o lucro por ação, então, indo agora para a faixa de R$ 1,04. Os investimentos em CAPEX. Note como eles estão investindo em tecnologia, tá, pessoal? Assim como a maioria das grandes empresas hoje eles estão indo para um setor muito automatizado, aqui é o Doutorprev também, tá? Então eles estão investindo muito em tecnologia, mas note que já está tendo um leve decréscimo aqui de um ano contra o outro, beleza? E aí o fluxo de caixa de 6 meses, fluxo de caixa desde o IPO, então note quantos dividendos eles já pagaram para os acionistas, então eles já pagaram 3,6 bilhões de dividendos desde o IPO, então lá em 2006 o caixa era de 205 milhões, hoje o caixa é de 923 milhões, certo? E aí a gente vai dar uma olhada então no que eles andam fazendo. Notem o payout, pessoal. Olha que payout elevado que eles têm aqui, ó. Sempre na faixa então do 100% de payout, além do programa de recompra de ações, tá? Então a gente vai fazer algumas simulações daqui a pouco. Ações, programa de recompra de até 10 milhões de ações, então eles já estão terminando esse programa de recompra, eles já estão comprando aqui coisa de 7,4 milhões de ações, né? 7,4 milhões. Liquidez diária, então note a quantidade de pessoas físicas que estão entrando agora no papel, né? Então as pessoas físicas já vêm carregando esse papel já tem um tempo, já estão chegando a 52 mil pessoas físicas. E aí quem que é os caras então lá na parte do free float, né? Então a gente tem metade está na mão dos americanos, a gente tem 16% aqui na mão de brasileiro. Bradescão responde por metade do capital aí do banco, tá certo? E aí o conselho fiscal do pessoal, como é o organograma, o comitê de auditoria, quem são aqui as pessoas responsáveis. Aí agora a gente vai dar um pulo lá na nossa planilha, tá? Agora sim, na nossa planilha, então, a gente está estimando um lucro para o ano de 2025 de 640 milhões. Isso está dando para nós um dividendo por ação de R$ 1,17. Vocês viram que nos últimos 2 trimestres eles lucraram em torno de 100%, eles pagaram, né, em torno de 100% de payout, então a gente vai colocar aqui 100%. Então a gente pode ter um yield estimado até na faixa dos 9,4%, com a cotação do dia de hoje de 12,46%. Então, assim, pessoal, é uma empresa muito, muito rentável, que segue crescendo e no setor não mostra problemas de sinistralidade, não mostra problemas de inadimplência, a empresa segue crescendo com bons parceiros como o Bradesco, como o Banco do Brasil, e eu acho que essa empresa aqui é uma empresa para você ficar de olho, tá? Está na minha margem de segurança também, tá bom, pessoal? Só que ela tá pagando hoje em torno de 90%. Aí você vai ver que vai cair um pouquinho da minha margem de segurança. Mas, se esse fato se manter, então, 100%, então a gente teria aqui um yield na faixa dos 9,4%, beleza? Comenta aí abaixo o que você achou desse vídeo, alguma crítica, alguma sugestão. Não se esqueça novamente de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações e um forte abraço e até o próximo vídeo. E se você ficou até aqui no vídeo, cogite em se inscrever no canal. Temos vídeos diários com muito conteúdo sobre ações e notícias das empresas da Bolsa de Valores. Trazemos análises bem importantes das ações da carteira do canal e muitos insights para te ajudar na sua jornada de investimento.